Vamos tratar neste vídeo de um tipo especial de triângulo, que é o triângulo retângulo. Trata-se daquele que possui um de seus ângulos igual a π sobre 2. Vou representar um triângulo retângulo aqui. Então, dois lados são perpendiculares, que eu chamarei de B e C, e nós teremos um terceiro lado, o maior de todos, que eu chamarei de A. Chamarei este ângulo de alfa e este outro de gama. Nós vimos que a área de qualquer triângulo é dada pela metade do produto de sua base vezes a altura, que no nosso caso então teremos B vezes C sobre 2, e uma vez que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo deve ser igual a π, no nosso caso a soma de alfa com gama será igual a π sobre 2. Existe um resultado fundamental sobre triângulos retângulos, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Esse teorema afirma que o quadrado do lado maior de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados de seus lados menores. Embora este teorema seja atribuído a Pitágoras, há dúvidas de que foi Pitágoras quem primeiro o enunciou ou demonstrou, e há mesmo dúvidas de que Pitágoras tenha realmente existido. Existem mais de 500 demonstrações, provas deste teorema. Eu vou fazer aqui uma delas. Vamos juntar 4 triângulos iguais a este ABC para formar um quadrado. Então eu terei aqui nosso lado B, nosso lado C e o lado A. Temos o nosso ângulo reto e os ângulos alfa e gama. Eu vou juntar um outro triângulo aqui embaixo, porém eu vou rotacioná-lo. Então, aqui nós teremos o lado C. Aqui nós temos o lado B e eu tenho o lado A. Aqui mais uma vez, nosso ângulo reto, o ângulo gama e o ângulo alfa. Aqui eu tenho B e C, aqui eu tenho B, então eu vou prolongar com C. Então aqui eu terei B e tenho A, marcando os ângulos alfa e gama. E vamos completar nosso quadrado com mais um triângulo de lados B e C. Temos aqui nosso ângulo reto com o lado maior A. Mais uma vez, nós vamos marcar os nossos ângulos gama e alfa. Temos aqui um dado ângulo θ. E como os lados B e C são colineares, devemos ter uma soma de alfa mais gama mais θ igual a π. Porém, nós já vimos que alfa mais gama é igual a π sobre 2. Passando para o outro lado, ficaremos com π menos alfa menos gama, ou seja, π menos π sobre 2. Então, chegamos à conclusão de que θ vale π sobre 2. Nós temos um quadrilátero com todos os lados iguais e os ângulos iguais a π sobre 2. Ou seja, trata-se de um quadrado. A área deste quadrado maior de lado B mais C, eu vou designar simplesmente por A, será igual ao lado ao quadrado. A área de cada triângulo, nós vimos aqui em cima que é simplesmente B vezes C sobre 2. E eu vou denotar por área do triângulo. Por outro lado, nós também temos a área deste quadrado interno de lado A, que eu vou chamar de área do quadrado, que é simplesmente A ao quadrado. Note que esta área A do quadrado maior
também corresponde à área de 4 triângulos, ou seja, 4 vezes B vezes C sobre 2, mais a área deste quadrado interno, ou seja, A ao quadrado, que corresponde a simplesmente A ao quadrado. Esse 4 divide por 2, então temos aqui mais 2 vezes B vezes C. Podemos então igualar este valor da área a este outro valor aqui da área. Logo, A ao quadrado mais 2 vezes B vezes C vai ser igual a B mais C ao quadrado, ou seja, expandindo o quadrado, temos B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Analisando este termo da igualdade e este último termo, vemos que os termos 2BC aparecem em ambos os lados. Podemos subtrair 2BC em ambos os lados. Ficamos então com A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras que queríamos demonstrar. Os lados de um triângulo retângulo possuem nomes especiais. Neste caso do quadrado ABC, o lado A, oposto ao ângulo reto, que é também o maior dos lados, é denominado de hipotenusa. Os demais lados, que chamamos de B e C, que são perpendiculares entre si, são chamados de catetos. Lembrando que este é o maior dos lados. Para um dado triângulo retângulo, estou representando o mesmo triângulo que estávamos acostumados, eu vou agora designar apenas o ângulo gama, continuarei chamando este lado de C e este de B, que são, como nós vimos, os catetos, e a nossa hipotenusa é A. Nós vamos definir as seguintes grandezas referentes a este ângulo. O seno de gama é definido como sendo o cateto oposto a este ângulo, ou seja, no nosso caso, B sobre a hipotenusa. O cosseno de gama é definido como sendo o cateto adjacente, no caso C, sobre a hipotenusa. E nós podemos definir a tangente de gama como sendo a razão entre o cateto oposto, no nosso caso B, sobre o cateto adjacente, que é C. Nós não estamos aqui lidando com a hipotenusa. E esta razão de B por C também corresponde à razão do seno do ângulo, no caso gama, pelo seu cosseno. Para este triângulo, nós podemos escrever o teorema de Pitágoras, em que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vou dividir essa expressão por A ao quadrado. Fico então com 1 igual a B2 sobre A2 mais C2 sobre A2. Só que B sobre A é o seno e C sobre A é o cosseno. Então chegamos à identidade fundamental. O quadrado do seno de um ângulo somado com o quadrado de seu cosseno é igual a 1. Com a definição do seno, nós podemos obter uma outra expressão para a área de um triângulo qualquer. Vou representá-lo aqui. Eu não estou aqui supondo que ele seja retângulo, nem qualquer relação entre seus lados. Vou chamar este ângulo de alfa. Eu direi que esta é a base valendo C e chamarei os outros lados de A e B. Vamos então, como estávamos acostumados a fazer, definir a altura do triângulo com relação ao lado C. Chamando-a de H, nós temos a já conhecida expressão para sua área, correspondendo ao produto da base pela altura sobre 2. Porém, se considerarmos apenas este triângulo retângulo, definido por A, H e alfa,
teremos que o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre, no caso, a hipotenusa A. Com isso, nós temos que a altura é dada por a seno de alfa. Substituindo o valor de H na nossa expressão para a área, obtemos que ela é dada como o produto de dois lados, AC, vezes o seno do ângulo compreendido por esses lados, que no caso é alfa, sobre 2. Essa expressão é válida para qualquer triângulo. Basta nós pegarmos quaisquer dois lados desse triângulo, o ângulo compreendido por esses lados, e obtemos a expressão para a sua área. Vamos aproveitar aqui esse mesmo triângulo ABC, porém considerando a altura H em termos não de alfa, mas de gama. Vamos considerar então que o seno de gama é igual a H sobre B, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então nós chegamos a H igual a B seno de gama. Com isso, obtemos uma outra expressão para a área desse triângulo ABC, totalmente equivalente a essa, porém considerando agora os lados B e C e o ângulo gama entre ambos. Teremos que a área é igual a BC seno de gama sobre 2. Como estamos lidando com o mesmo triângulo ABC, as áreas devem ser iguais. Com isso, AC seno de alfa sobre 2 será igual a BC seno de gama sobre 2. Cancelando 2, que está em ambos os lados da igualdade, e C, nós obtemos A seno de alfa será igual a B seno de gama. Assim, obtemos A sobre o seno de gama vai ser igual a B sobre o seno de alfa. Como não houve qualquer referência quanto à escolha dos ângulos, podemos também incluir o ângulo faltante nesta regra. Vou representar aqui novamente nosso triângulo. Temos ABC, o ângulo alfa, o ângulo gama e este ângulo entre A e B que eu chamarei de beta. Com isso, nós obtemos que esta igualdade também abrange C sobre o seno de beta. Esta é a chamada lei dos senos para o triângulo. Outro resultado importante pode ser obtido aplicando o teorema de Pitágoras em ambos os triângulos AH e BH, definido pelos ângulos alfa e gama. Mais uma vez, vou representar o nosso triângulo. Temos aqui os lados A, B e C. Vou representar a altura referente à base C e chamarei apenas esta parte de x. Logo, a parte restante será C menos x. E temos os ângulos alfa e gama. Vamos escrever o teorema de Pitágoras para ambos os triângulos menores. Teremos que deste lado h ao quadrado mais x ao quadrado será igual a b ao quadrado. E deste outro lado temos que c menos x ao quadrado mais h ao quadrado será igual a ao quadrado. Vamos subtrair a segunda equação da primeira. Teremos então b ao quadrado menos a ao quadrado igual a h2 mais x2 menos este lado menos h2 menos c menos x ao quadrado. Podemos cancelar este h com este, expandir este quadrado, ficamos com x ao quadrado menos quadrado do primeiro mais quadrado do segundo termo,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Nós notamos que este x vai se cancelar com esse x dentro dos parênteses por causa do sinal negativo e ficamos deste lado simplesmente com menos c ao quadrado mais 2cx. Vamos agora analisar este termo e este termo da igualdade. B2 menos A2 é igual a menos C2 mais 2CX. Com isso, isolando A, mandando para o outro lado e colocando esses dois termos no mesmo lado de B2, nós ficamos com A2 igual a B2 mais C2 menos 2CX. Porém, nós temos que o lado x pode ser escrito como b cosseno de gama. Afinal, o cosseno de gama é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Com isso, nós podemos substituir o x e ficamos com a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno de gama. Esta é a chamada lei dos cossenos para o triângulo. Nós temos uma relação entre um dado lado, A, com os outros dois, B e C, envolvendo o cosseno do ângulo entre B e C.